do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Com a tia Michele está tudo bem. Vocês estão prontos para mais uma EBD na minha casa? Lembre-se, pegue aí as suas atividades que a tia já enviou para vocês. Pegue aí a sua Bíblia e já deixe aí tudo prontinho para que você possa aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para iniciar a nossa aula? Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos. Senhor Deus, Pai querido, queremos neste momento, Senhor, te agradecer por mais esta aula que o Senhor prepara para as nossas vidas. Obrigada pela nossa saúde, obrigada pela nossa família, obrigada pela vida de cada criança que nos assiste. Continue conosco, abra o nosso entendimento para compreender a Tua preciosa palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. E eu desejo para você boas-vindas, bem-vindos são. Boas-vindas pra vocês, aleluia, boas-vindas, bem-vindos sim, venham, venham outra vez. E o nosso tema desse trimestre, vocês estão lembrados? Não dormiu e esqueceu não, né? Nosso tema desse trimestre é histórias de fé e coragem. Olha que tema precioso. Nós, esse trimestre, vamos falar sobre fé e coragem. Sobre aquelas pessoas, sobre aqueles que foram amigos de Deus lá no Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, que tiveram fé. Mas não somente tiveram fé, uma fé que diz eu creio em Deus, eu sigo a Deus, mas sim uma fé que teve uma ação, que teve uma atitude. E esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que você tenha fé, mas que também tenha coragem, que tome uma atitude, que tenha uma ação, que siga as orientações de Deus. E como eu vou fazer isso, tia Michele? Pela palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, que é 100% verdade. Vamos lembrar o que nós já vimos? Nós já tivemos 2 lições. Hoje nós estamos aí na lição de número 3. Então pegue lá no seu saquinho de atividades as folhinhas da lição 3. Já deixa aí tudo certinho, tá bom? Mas vocês estão lembrados do nosso primeiro amigo que foi obediente e que teve fé, que nós vimos na primeira aula? Foi Noé. Vocês lembram do que Noé fez? Você lembra do que Noé passou? Noé vivia numa sociedade que só queria fazer aquilo que desagradava a Deus. Tanto que Deus olhou para a humanidade e falou assim, ai, estou arrependido de ter feito, porque o povo não quer mais saber do propósito para o qual foi criado. O povo prefere o pecado do que obedecer a mim. Mas Deus avistou um homem que era justo e bom e que andava com Deus, que não se deixou levar pelas pessoas, pelas coisas que as pessoas estavam fazendo naquele tempo. E Noé ouviu ali as instruções de Deus. Deus destruiu tudo com o dilúvio. Choveu durante 40 dias e 40 noites. Demorou muito tempo para as águas baixarem, mas Deus salvou ali, colocou na arca Noé e sua família, né, sua esposa e seus 3 filhos e suas 3 noras e também um casal de cada bicho, não foi isso? Que história! Mas na aula passada nós aprendemos na lição de número 2 também sobre um homem que teve fé e que lá no livro de Isaías é conhecido como amigo de Deus, mas que também é intitulado de pai da fé. E hoje nós vamos descobrir por que desse título, né? Que foi Abraão. Vocês estão lembrados? Abraão fez uma longa viagem, lembra que a tia trouxe uma mala,
falou aí de um percurso que Abraão teve que fazer. Deus falou para ele sair da terra dele, seguir viagem para uma terra que ele iria mostrar, e disse para Abraão que ele teria assim uma grande descendência, que faria dele uma grande nação. Tanto que seu nome Abraão significa pai de multidões, não é mesmo? Mas faltava o que para Abraão, crianças? Vocês se lembram? Faltava um filho, isso mesmo. Sara, sua esposa, ela era estéril, não podia ter filhos. E eles já eram de idade avançada. Mas quando Abraão tinha cerca de 100 anos e sua esposa 90 anos, Deus fez algo milagroso. Lhes deu um filho. E hoje nós vamos para a lição de número 3, que tem como título aí Isaac, um filho obediente. De quem que Isaac era filho? Vão pensando aí. Mas antes da gente entrar na nossa lição, nós vamos para a nossa sessão memorizando, tá? A tia colocou aí, fez até um pergaminho com a nossa sessão memorizando. Porém, crianças, GBD tem que ter uma Bíblia. Então, pegue a sua Bíblia e vamos procurar na nossa Bíblia. A Bíblia que é a palavra de Deus, 100% verdadeira, e foi o nosso Deus que nos deu. E o nosso texto de hoje está no Novo Testamento. Estão lembrados? A Bíblia é dividida em duas partes. Antigo Testamento antes de Jesus, Novo Testamento depois de Jesus. E está lá no livro de 2 a Coríntios, tá? Novo Testamento. Se você tiver dificuldade, vá no seu índice, procure lá. 2 Coríntios, aqui na frente tem um índice com todas as numerações das páginas. Vai na página que você vai conseguir. Aí você vai procurar o capítulo. O capítulo de hoje é o capítulo de número 5, o número maior. E o versículo de número 21, que é um número menorzinho, tá bom? A tia vai ler aqui na Bíblia dela. Olha lá, 2 Coríntios 5, 21. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5 e 21. E eu trouxe hoje aqui, maior, para que vocês aí possam ver e acompanhar na casa de vocês, tá bom? E olha lá o que diz o nosso versículo. Deus colocou sobre Cristo. Quem é Cristo, crianças? Jesus, certo? E Jesus, ele é o Filho perfeito de Deus. É o único Filho, aquele a quem Deus deu para nós, aquele que veio aqui na terra, deixou seu trono de glória e habitou aqui na terra. Foi homem como eu e você. E Jesus, crianças, ele é perfeito, é o Filho perfeito de Deus. Sabe por quê? Porque ele nunca pecou, ele nunca fez nada de errado. E olha só o que aconteceu, a culpa do nosso pecado. Então Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. E o que é pecado, tia Michele? Pecado é tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso que desagrada a Deus. Então são todas as minhas ações que desagradam a Deus. Pecado é quebrar as regras de Deus. Pecado é fazer aquilo que desagrada a Deus. Por exemplo, mentir, fazer fofoca, desobedecer o papai e a mamãe é pecado. Então Deus colocou a culpa dos meus pecados, da sua mentira, da sua desobediência sobre Jesus. Isso mesmo, Cristo, ele não merecia. Cristo, ele foi de boa vontade no nosso lugar. Ele levou a culpa que era minha e a sua, para que nós, em união com ele, em união com Jesus,
Vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, se Jesus não tivesse de bom grado, voluntariamente levado o meu e o seu pecado, nós não podíamos viver em comunhão com Deus. Nós não poderíamos nos achegar diante de Deus. Mas Jesus, ele veio aqui a este mundo. Ele levou sobre a cruz os nossos pecados. Ali ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. E por esse motivo, o meu e o seu pecado, ele pode ser perdoado. E hoje nós podemos nos chegar diante de Deus. Mas para isso é necessário crer. Então você, criança, que ainda não conhece ao Senhor Jesus, que não colocou, que não disse ao Senhor Jesus que crê nele, que reconhece que é pecador e que faz coisas erradas, hoje você saberá como você pode fazer isso. Preste bastante atenção na nossa lição e haverá um momento que você poderá entregar a sua vida a Cristo. E você, criança, que já conhece o Senhor Jesus, você pode contar para os seus amigos, contar para as pessoas que Jesus, ele é o Filho perfeito de Deus e que ele levou a culpa dos nossos pecados no nosso lugar, para que nós possamos hoje ter comunhão com Deus. Amém? Vamos repetir o nosso versículo todos juntos mais uma vez, vamos lá? 1, 2, 3, começando do nosso endereço, tá bom? 1, 2, 3. 2 Coríntios 5, 21. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5, 21. E sabe, crianças, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Imagine que Deus lhe deu uma coisa que você queria muito, algo que talvez você tenha orado por um tempo, falado: Senhor Deus, eu desejo tal coisa, eu preciso de tal coisa. E sabe, passado algum tempo, Deus lhe deu este algo, mas depois de um outro tempo, Deus falou assim: então, lembra aquilo que eu te dei? Eu quero de volta. E aí, crianças, como vocês se sentiriam? Será que vocês teriam fé para obedecer e dar de volta para Deus aquilo que você tanto tinha pedido, que você tinha até orado? Pois é, hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre um homem que teve fé para obedecer e dar de volta aquilo que Deus o havia dado. Vamos ver? E também nós vamos falar de um filho que foi obediente a esta decisão. Vamos ver? Então, a tia já até começou aqui a falar para vocês na nossa revisão. Deus, lembra, ele cumpriu a promessa na vida de Abraão e de Sara. Lembra, Sara não podia ter um filho. E Deus deu na velhice. Foi algo assim milagroso. Vocês lembram o nome do filho? Isaac, isso mesmo. O nome do filho foi Isaac. E lembra que, olha, Abraão e Sara ficou esperando essa promessa aí, ó, cerca aí de 25 anos, de 25 a 30 anos, ficou esperando esta promessa se cumprir. Não foi uma coisa assim, ó, do dia para a noite. Não, não foi, né? Mas, crianças, algum tempo depois, Deus, ele provou Abraão e falou para Abraão que ele deveria oferecer seu filho como holocausto, como sacrifício queimado, lá num monte chamado Moriá. Imagine como Abraão ficou. Mas vocês acham que Abraão ficou questionando? Não. Abraão é um homem cheio de fé. Mas, acima de tudo, ele também era obediente a Deus. Imagine toda a trajetória. Deus, tudo aquilo que havia prometido para Abraão,
Deus havia cumprido, tinha te dado um milagre, um filho que era seu e de Sara, né? E Abraão ali, ele obedeceu, crianças. Ele não questionou. E sabe, Isaac já era jovenzinho, né? Ele ainda não era casado e não tinha filhos. Então, Abraão ouviu o que Deus pediu para ele. E sabe, imagine só, Deus ali provando Abraão, pedindo para que agora ele desse o seu filho, né? Que ele matasse o seu filho e desse em sacrifício, em holocausto, porque era dessa forma que era feito os sacrifícios, né? Com animais. Antes de Jesus, os animais eram oferecidos em sacrifício. Mas Deus ali pediu o filho, o seu único filho ali da promessa, o filho da promessa. Então, Abraão ali chamou Isaac, chamou também 2 servos, preparou tudo ali, falou, olha, nós vamos lá para o Monte Moriá e nós vamos adorar a Deus, vamos prestar adoração a Deus. Então, Abraão ali pegou tudo o que precisava, pegou os feixes de lenha e falou, vamos. Pegou 2 empregados, o fogo, o cutelo, que era como se fosse uma faca, né? Vamos colocar assim mais fácil, uma faca, e seguiu viagem. Mas, crianças, olha lá, eles foram andando ali, levando tudo que precisava. Chegou em um determinado momento, quando chegou lá no Monte Moriá, Abraão falou para os servos, olha, vocês ficam aqui, que eu vou com Isaac até o alto para poder ali adorar a Deus e depois eu volto para com vocês. E aí seguiu Abraão e Isaac. E sabe, crianças, Isaac o tempo todo ali, obediente, ele já era um moço, mas ao chegar lá, aí o Isaac perguntou para o seu pai, pai, mas cadê o cordeiro, né? Cadê o animal para o sacrifício? E nesse momento, Abraão responde para ele, Deus proverá o cordeiro, Deus proverá o animal. E Abraão continuou ali, construiu aquele altar, né? Colocou lá os feixes de lenha, mas cadê o cordeiro? Ali Abraão colocou o seu filho, Isaac, amarrou ele. E vocês acham que Isaac, ele esperneou, falou assim, não, porque ele já era um jovem, ele não era uma criancinha, um bebê, né? Não, ele já tinha suas vontades próprias, certo? Mas Isaac, ele era um filho obediente. Ele obedecia a Deus, mas também era obediente ao seu pai Abraão. Então, ali, Isaac, ele teve total confiança no seu pai. Meu pai deve saber o que está fazendo, então eu confio nele. Ele está aqui me amarrando. Eu não sei direito o motivo, mas o que ele fizer, para mim tá bom. Ele é meu pai e eu o obedeço. E aí eu pergunto para vocês, será que você tem obedecido aos seus pais? A ponto de talvez você não concordar com algo e nem falar, não questionar, mas só obedecer? Ou será que toda vez que a sua mãe e seu pai pedem alguma coisa, você já começa a resmungar? Será, crianças? Bom, continuando aqui, né? E ali, crianças, Abraão, ele seguiu firme, demonstrando a sua fé, obedecendo a Deus, obedecendo aquilo que Deus tinha pedido para ele. E essa obediência, esta fé, demonstrava que Abraão tinha Deus em primeiro lugar na vida dele. E nós, será que nós temos colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida? Ou será que a nossa família é mais importante do que Deus? Tem pessoas que pensam que a família é antes de Deus. Isso não está correto. Deus vem antes da nossa família. Quando nós obedecemos a Deus, criança, quando nós fazemos a vontade de Deus,
Ele abençoa a nossa vida, mas não abençoa só a nossa vida, abençoa a nossa família, aqueles a qual nós amamos, abençoa a gente na nossa vida material, abençoa a gente na vida espiritual, abençoa a nossa vida em todos os sentidos. Mas Ele requer de nós, que nós demos a Ele. Eu sempre falo isso para vocês, que nós precisamos dar a Ele um presente todos os dias da nossa vida. E sabe o que é? A nossa obediência. Eu e você precisamos dar a Deus este presente todos os dias, de obedecê-lo, sabe? De cumprir a sua palavra. Como nós sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Pela Bíblia, pela palavra de Deus. E quando Abraão estava lá, crianças, já com a mão erguida, com aquele cutelo, com aquela faca para ali fazer o sacrifício, entregar a Deus o seu único filho, sabe o que aconteceu? Um anjo do alto, um anjo do Senhor, ele pegou e disse assim: não, pare, não faça isso. E sabe, logo ali Abraão viu se mexendo no meio dos arbustos, e sabe o que apareceu ali? Ai, um carneirinho, um cordeirinho, né? E ali ele tirou o Isaac e colocou lá no altar o carneirinho e prestou o sacrifício ao Senhor. Deus ali viu quanto Abraão era fiel, quanto ele tinha fé. E Abraão ficou conhecido como pai da fé. Por isso que ele tem esse título de pai da fé. E Deus quer que você também tenha fé para obedecer-lhe, mesmo quando for uma situação difícil. Não devemos obedecer ao nosso Deus somente quando as coisas estão fáceis, né? Aí fica fácil, não é mesmo? Mas nós temos que obedecer a Deus em todo o tempo, mesmo em situações difíceis. Por exemplo, como este momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos continuar firmes, com fé constante e obedecendo a Deus. E fica aí também o destaque da nossa lição: Isaac, um filho obediente. Que você possa ser um filho obediente, assim como Isaac. E sabe, crianças, Deus providenciou o substituto. Abraão ofereceu o carneiro no lugar de Isaac. E sabe, Abraão chamou aquele lugar ali do Monte Moriá de O Senhor proverá. O Senhor proveu o cordeiro e ele deu esse nome. O Senhor proverá. Essa história, criança, é uma linda história. É uma linda descrição daquilo que Deus fez por nós. Você sabia disso? Ele ofereceu um meio para que os nossos pecados fossem perdoados. E sabe qual foi esse meio? Jesus. Jesus, ele veio a este mundo, seu filho perfeito. Lembra do nosso versículo? Ele levou sobre si a nossa culpa. Ele levou sobre si o nosso pecado, para que eu e você não fôssemos castigados. E sabe qual é o castigo do pecado? A Bíblia nos diz que nós merecemos ficar separados de Deus para sempre. Mas Jesus, ele foi enviado por Deus para cumprir um plano perfeito. Ele morreu numa cruz, derramou todo o seu precioso sangue para que eu e você fôssemos perdoados do nosso pecado. Mas ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, crianças, e vivo está. E ele está lá com Deus no céu, preparando uma morada para mim e para você. Então você, criança, que deseja neste momento crer no Senhor Jesus, crer que Jesus fez tudo isso por você, para perdoar você do seu pecado, você pode fazer isso mesmo, agora mesmo. Lá em Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo. Então você pode neste momento abaixar a sua cabeça aí na sua casa e fazer uma oração dizendo a Jesus que você reconhece, que você sabe que você
pecou, que você é um pecador, mas que você crê naquilo que Ele fez por você. E você começará a fazer parte da família de Deus, se tornando um filho de Deus. E criança, você que já creu no Senhor Jesus, que sabe do que Jesus fez pela sua vida, que já pediu perdão dos seus pecados, você tem um desafio. Um desafio. Sabe qual é o seu desafio? Diante de momentos difíceis, você precisa conservar a sua fé e obedecer a Deus. Isso mesmo. Quem sabe você está passando um momento difícil, quem sabe os seus pais estão se divorciando ou só vivem brigando na sua casa. Quem sabe a situação financeira do seu lar não anda bem com toda essa crise. Sim, tem faltado alimento, às vezes tem faltado a roupa, às vezes não tem aquilo que você deseja. Mas Deus hoje te desafia que você tenha fé e que você seja obediente. E Ele vai te abençoar. Assim como abençoou Abraão, assim como abençoou Isaac, Ele também vai te abençoar. Então, crianças, esta foi a nossa aula. Que você fique com essa palavra no seu coração, tá? Nesta linda manhã, não sei se você está assistindo de manhã, à tarde ou à noite, mas neste dia, que o Senhor possa abençoar a sua vida. A tia Michele, ela vai fazer um videozinho curto com a nossa atividade, tá bom? Mas vocês têm aí uma atividade mega fácil. Então eu quero os meus 12 alunos, por favor, façam a atividade e mande uma fotinho pra tia. Se quiser tirar foto assim, ó, juntinho com você, eu gostaria, porque eu fico assim, eu mato a minha saudade, tá bom? E eu vou explicar como que a gente faz o nosso joguinho da memória em um outro videozinho, tá bom? E agora eu quero fazer uma oração com você, para que Deus, Ele ajude você a vencer os desafios desta semana. Amém? Pai querido, Deus bondoso, queremos te agradecer por esta aula, por esta palavra, por nos encorajar, Senhor, a prosseguirmos mesmo em situações difíceis. Senhor, neste momento eu peço que abençoe a vida de cada criança, que ajude a cada uma nos desafios dessa próxima semana, Senhor. Sim, ajude eles a ter fé, mesmo em momentos difíceis, mesmo em situações que parecem que são impossíveis. Ajudem eles a manter a fé, ó Deus. Sim, que eles possam manter a fé, que eles possam ter coragem e que eles possam se manter obedientes à tua preciosa palavra. Esse é o desejo dos nossos corações. Nós queremos neste momento te agradecer por tudo. No nome de Jesus. Amém. E olha lá, vamos aqui terminar com um louvor bem conhecido. Todos vocês conhecem, hein? Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Até a próxima semana, crianças. Beijão!